Trago para vocês aqui também um artigo científico da inteligência emocional, né, uma revolução, do Dr. Daniel Goleman. Todos os dias eu trago aqui um assunto, uma abordagem de um assunto, e o tema de hoje é o poder da experiência no desenvolvimento do cérebro. Eu vou ler aqui resumidamente do artigo científico, vou resumir, depois vou trazer uma conclusão para melhor entendimento, né? O cérebro humano é uma entidade dinâmica que se desenvolve e se molda ao longo da vida. Durante a infância, o cérebro está em constante crescimento e desenvolvimento, e a experiência desempenha um papel fundamental nesse processo. A infância é um período crítico para o desenvolvimento do cérebro. As experiências vivenciadas durante essa fase moldam o cérebro e influenciam o desenvolvimento de habilidades e comportamentos. A visão é um exemplo claro da importância da experiência na infância. Se um olho for fechado durante um período crítico de desenvolvimento, sei lá, por 5 anos ou 10 anos, fechasse um olho, que seja o esquerdo ou o direito, não importa, o número de sinapses se levam os sinais do olho ao córtex visual, reduzirá-se e o número das do olho aberto multiplicará. Então, o que está falando aqui? Que se você fechar um olho, esse olho que está aberto, ele vai enviar muito mais sinais, né? Muito mais sinapse ao córtex visual do que o olho que está fechado. Está falando isso aqui. A experiência não apenas molda o cérebro, mas também como pode mudar os padrões emocionais e comportamentais. A psicoterapia, por exemplo, é um tipo de reaprendizado emocional sistemático que pode moldar padrões emocionais e moldar o cérebro. Um estudo sobre terapia comportamental para pessoas com perturbações obsessivas compulsivas mostrou que a experiência pode mudar padrões emocionais e comportamentais. Os pacientes que recebem terapia comportamental tiveram uma redução significativa na atividade em uma parte-chave do cérebro emocional, o núcleo caudato. A experiência é fundamental para o desenvolvimento do cérebro e pode mudar padrões emocionais e comportamentais. A infância é um período crítico para o desenvolvimento do cérebro, e as experiências vivenciadas durante essa fase moldam o cérebro e influenciam o desenvolvimento de habilidades e comportamentos. Então está dizendo aqui que o cérebro humano se desenvolve ao longo da nossa vida. Então, de acordo, a criança vai crescendo, os comportamentos dela vão mudando, ela vão adquirindo mais conhecimento, isso é normal, é natural do ser humano, mas está falando que se por algum motivo um olho for fechado, esse comportamento, a evolução desse comportamento, ela não tem essa qualidade do que os dois olhos abertos. A infância é um período crítico, onde as experiências mudam e o cérebro influencia o desenvolvimento e habilidades e comportamentos. A experiência pode mudar os padrões emocionais e comportamentos, como mostra a psicoterapia. A experiência é fundamental. Pessoal, vamos lá. Está falando aqui que o desenvolvimento das crianças, através da visão, do seu córtex visual, se caso um olho for fechado, ela vai ter essa dificuldade, talvez vai ter os seus comportamentos moldados de forma não adequados, porque a visão faz parte do desenvolvimento de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Eu entendo perfeitamente que esse artigo científico parece ser algo de fácil compreensão, mas é lógico que se fechar um olho não vai ter suas dificuldades, mas se você fechar um olho só, você consegue ver tudo. É isso que está falando, certo? Você consegue ver, mas você não consegue
criar seus comportamentos, porque lhe falta um outro olho. Isso está claro. Eu não precisava nem trazer isso aqui. Nossa, se eu tenho um olho eu consigo ver, então que diferença faz? Mas tem pessoas que têm os dois olhos e os seus comportamentos são inadequados. Os seus comportamentos são fora dos padrões da sociedade. Eu posso falar por mim mesmo, porque eu sempre tive uma visão muito boa. Eu uso óculos para regular, né? Só para regular. Mas eu não tenho problema de visão, eu não sou doente visual. Minha visão é muito boa, eu enxergo muito bem. Eu sem óculos também, eu enxergo. Eu tenho um pouco de dificuldade nas palavras que ficam um pouco embaralhadas. Mas isso não quer dizer que os meus problemas comportamentais foi por conta dessa visão embaralhada. Não foi. Os meus problemas comportamentais foi a falta de desenvolvimento pessoal que eu não adquiri desde criança, né? Então, por que isso que eu estou falando? Porque tem muitas pessoas, assim como eu, que têm os dois olhos bons, que somos muito piores do que uma pessoa que nunca enxergou. Pessoa que nasceu com a cegueira, pessoa que perdeu por algum acidente, perdeu seus olhos. E talvez essas pessoas tenham um comportamento muito melhor, muito mais moral e ético do que o nosso. Estamos vivendo em uma sociedade, nos dias atuais, que as crianças têm os dois olhos perfeitos, mas é o dia todo na tela do telefone, correndo vídeo. É o dia todo na televisão, olhando coisas que não deveria estar olhando. Eu percebo, eu congrego, né? Igreja, eu vou na igreja congregar, cultuar, e eu percebo alguns pais pegam o aparelho telefone e dá para os filhos, para eles ficarem assistindo ali, eles ficam correndo o tempo todo. Eu observo isso. Isso está errado. São dois comportamentos. Um comportamento de que é a criança quem manda no pai. É isso aí. Se você faz isso, começa a prestar atenção se realmente não é isso. O seu filho tem domínio sobre você, né? A criança tem domínio sobre os pais, porque se tirar o telefone da mão dele vai ser um problema dentro da igreja, certo? Em qualquer lugar, na igreja, no culto, em qualquer lugar, gente, numa reunião, no seu lugar de religião, de culto da sua religião, não importa qual seja o lugar, de qual denominação é, se é evangélico, se não é, isso não faz diferença. O seu filho não pode comandar você. Você é que tem que comandar o seu filho. E essas crianças estão com esse problema de desenvolvimento que o Dr. Daniel Goleman, ele não trouxe esse entendimento, mas é o meu entendimento desse artigo. Porque se tiver um olho só que não esteja funcionando, né, funcionando apenas um, e tiver só correndo no telefone, é a mesma coisa de os dois olhos correndo no telefone. Aplicativo, isso e aquilo, é desenho o tempo todo, outras coisas que a gente sabe que realmente... Eu tenho um filho, eu tenho uma filha de 12 anos. Eu sei muito bem do que eu estou falando. E o que o doutor está dizendo aqui é que isso prejudica demais o desenvolvimento da criança. Isso prejudica demais o desenvolvimento do adulto, que já tem toda a sua formação. A criança, ainda temos aquela desculpa de que ele não tem ainda formado o seu córtex, né, pré-frontal. Ele não está pronto ainda. Só vai estar pronto depois da sua juventude. O meu córtex pré-frontal, com certeza, aos 18 anos, já estava pronto. Eu tenho certeza que sim. Mas aos 38 anos eu tinha comportamentos de adolescente que ainda não tem seu córtex pré-frontal pronto. E você, quantos anos você tem? Sei lá, você tem 50 anos.
tem 80 anos, está assistindo esse vídeo, o seu córtex pré-frontal está pronto, mas os seus comportamentos é de quem tem um córtex pré-frontal pronto ou não? O seu córtex visual foi desenvolvido. Nós estamos falando aqui sobre o córtex visual. O seu córtex visual está bom? As suas sinapses estão boas? E por que você continua, né, sofrendo dessa depressão, sofrendo dessa procrastinação, sofrendo de ansiedade, sofrendo do síndrome do pensamento acelerado? É isso que o meu entendimento. Dr. Daniel Goleman fala de algo e eu compreendo de outra forma. Aonde está você, os pais, os avós, que não adquiriu esse entendimento da natureza? Não precisa pegar um artigo científico para ler, gente, para você entender de que está errado. Uma criança com os 2 olhos ótimos, bons, sem problema nenhum de visão, tá o dia todo no telefone, gente, assistindo videozinho. A sociedade tá ficando emburrecida com isso. Eu fiquei emburrecido, emburrecido de burro. Eu vivi emburrecido muito tempo. Eu ainda estou tentando sair dessa burrice. Eu ainda estou tentando sair. Não é fácil. Porque eu fui moldado nesse sistema. Que sistema é esse sistema? Essa modulação comportamental. Estupidez, preguiça, burrice. É o termo pejorativo para quem não quer estudar. Né? A pessoa que falta da sua inteligência, porque não adquiriu isso. Porque falamos ontem na aula sobre neuroplasticidade. Não existe esse negócio. Eu não aprendi agora, não vou aprender mais. Eu tenho 50 anos, para que eu vou aprender? Gente, você tem 50 anos, você tem ainda, né? Pela ciência diz que vão viver em média aí 80 anos, né? Você tem 30 anos pela frente ainda, amigo. Eu tenho 38. Eu comecei a viver mesmo agora, recente, tem 2 anos para cá. Ah, você tem 80 anos? Sim, deixa seu legado. Tá contado o seu tempo? Você acha que tá contado? Você tá forte? 80 anos? Se você tiver 1 ano pela frente, você consegue mudar a vida de uma pessoa? Você consegue impactar. Eu tenho várias histórias aqui de pessoas acima de seus 60, seus 70, 80 anos que mudou, gente, mudou a história do planeta para quem busca, né, esse conhecimento, para quem busca esse entendimento. E você, o que você está fazendo? O seu córtex visual está bom? As suas sinapses estão boas? E o que você está fazendo para você ajudar o desenvolvimento de uma criança? Forte abraço.